Glória a Deus. Só pode ser para a amada igreja. Deus abençoe, pastor Cris. Abra sua Bíblia, irmãos. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, enquanto eu agradeço a Deus. Mateus 24. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Nilton, nos fez este convite, estarmos aqui. E aprove Deus esta oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida desta igreja, na pessoa do pastor Jairo, nosso amigo, a qual eu falei para minha irmã hoje. Estivemos ali na nossa sede no Gama, tratando de alguns assuntos, pegando alguns materiais do curso. E eu falei para ele, vou lá no pastor Jairo hoje, vamos. Aí ela, vamos embora. Ela pegou um carinho muito grande pelo pastor Jairo. Pastor Jairo é uma bênção, irmãos. Eu quero dizer que vocês têm um pastor que muitas ovelhas gostaria de ter. Então louva a Deus pela vida do seu pastor. Eu digo que sem nenhuma demagogia, sem nenhuma hipocrisia também, que eu me sentiria honrado nessa noite de ouvir o presbítero Raimundo, não é isso? Pregando a palavra, e sem nenhuma demagogia eu lhe passaria o microfone nessa noite, pela sua experiência, pela sua vivência e a sua maturidade na obra do Senhor. Não tem problema, se eu quiser pregar eu te dou o microfone. Se eu quer pregar, não, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar os anciões que nós temos no meio da igreja. Eu louvo a Deus também, eu sou da Estrutural, moro na Estrutural, desde quando eu nasci e até lá estou hoje, só morei 2 anos fora de toda a minha vida. Estamos na direção de uma igreja chamada ADEG, Assembleia de Deus do Gama, lá já foi campo, hoje é só congregação, e Deus está tendo misericórdia da nossa vida. Pregamos terça no culto de ensino, pregamos quinta no culto da vitória. Ontem estivemos na sede aprendendo, porque o obreiro não só pode pregar, tem que aprender também, né? O obreiro tem que sentar para ouvir, para depois ensinar algo. E hoje Deus aprova estarmos aqui. E amanhã eu queria descansar, tem escola dominical. E eu tenho que dar... Obreiro, irmãos, é para trabalhar. Tem gente que acha que vai ser separado para ser obreiro, para ficar olhando para o teto. Não vai não, irmão. Não é isso? Nós chegamos lá na sede, estava sem porteiro, já falei, para um fica na porta. Estava sem música, peguei aquele, vai tocar. Obreiro é para trabalhar. Então não pense que tu vai virar obreiro para ficar olhando para o teto, não, irmãos. Deus vai te ungir para trabalhar. Quem achou, diga amém. Louva a Deus pela vida da Ivani, minha filha Débora e o irmão Ivanilson, que nos acompanha. Minha esposa não foi possível estar aqui hoje, mas numa próxima oportunidade ela vai estar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mateus 24, só quero ler 3 versículos, na verdade. E nós vamos falar acerca de um tema muito importante, se assim Deus permitir o tempo também, que é a salvação das nossas famílias. Quem achou, diga amém. Mateus 24, 37, 38, 39. Mateus capítulo 24, verso 37, 38 e o 39. Fazer a leitura da palavra. Na tradução que eu tenho, possa estar um pouco diferente da Bíblia de alguns irmãos, que diz assim, Mateus 24, 37. Pois, assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho dos irmãos, por isso assim. Glória a Deus, eu quero louvar a Deus, porque Deus, assim como na época de Noé, Ele preparou uma arca para mim, minha família e para a sua família. E muito em breve, todos que estão desapercebidos só vão dar conta que a família que serve, que adora o povo de Deus não está mais aqui. Quando o negócio ficar feio. Quando o negócio começar a ficar feio, vão perceber que o povo barulhento que vinha para a Assembleia de Deus de Telebrasília fazer barulho não está mais lá. Aí eles vão ficar desesperados. Enquanto isso, pode comer, beber, farriar, casar, descasar, fazer o que quiser. Mas quando a porta da graça fechar, aí vão dar conta. Então louva a Deus pela sua família que está dentro da arca.
Alguém perguntou para Jesus, Jesus estava falando acerca ali da vinda dele, de quando ele viria buscar a sua igreja, da sua volta. E ele conta uma parábola, e ele conta a parábola acerca de uma figueira. E ele compara ela, os estudiosos vão dizer, presbítero Onildo, que essa figueira nada mais é do que o próprio Estado de Israel. Jesus vai dizer, olhai para a figueira, e a figueira, desde Gênesis até o final do livro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que ela tem uma analogia muito forte. Figueira e Israel, 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 figueira. E a Bíblia vai dizer que Jesus falou para o discípulo, olhai para a figueira, quando os seus ramos estiverem tenros, ou seja, quando ela começar a brotar, vocês preparam-se e fiquem apercebidos, porque não passará essa geração sem que antes aconteça tudo isso. E o que é isso, irmãos? Ele vai falar de muitas coisas, e nós já estamos vendo. Guerras, rumores de guerras, maremotos, terremotos, tsunamis, pai contra filho, filho contra pai, e assim por diante. Está acontecendo ou não está? Jesus falou, essa geração, de quando a figueira brotar, que é Israel, que foi brotado em 48, se não me engano, 46, que voltou a ser estado, a ser nação, de lá para cá, irmão, você tem visto coisas que não se via antes. De lá para cá nós temos visto coisas que não se via antes. Aí ele falou, ninguém fique desapercebido, porque também não vai ser diferente. Então como é que vai ser, Senhor, a sua vida? Aí ele fala, não vai ser diferente igual nos dias de Noé. Aí ele vai dizer, nos dias de Noé, o que o povo fazia de diferente dos dias de hoje? Nada. O povo comia, o povo bebia, o povo trabalhava, o povo comercializava, o povo casava. Então era uma vida normal. Aí tem gente pensando que vai ter um grande acontecimento que vai dizer, é amanhã a volta de Jesus. Não vai, irmão. Não vai. Tem gente, não vai acontecer uma profecia. Não vai, irmãos. A Bíblia diz que vai ser como no dia de Noé. Como é que foi no dia de Noé, irmãos? Aí eu pergunto para a igreja. Também foi de repente, ninguém sabia que ninguém tinha ouvido falar que ia chover, presbítero? Não, né? 120 anos, irmão. 120 anos não é pouca coisa, não. Noé pregava, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, mas nunca tinha chovido. Quem é que dá crédito da pregação de Noé? É igual hoje, vai ter um arrebatamento. Vai ter um arrebatamento, ninguém nunca viu arrebatamento, então ninguém acredita. Mas a Bíblia diz que a fé, Hebreus 11, é o firme fundamento. Quem tem fé tem certeza. Quem tem fé tem convicção que ele irá voltar para buscar o seu povo lavado e remido no teu sangue. Quando ele diz, ninguém sabe, nem hora, nem dia, nem momento, só o Pai que está no céu. Na hora que ele mandar, eu vou. Então nós devemos ficar preparados, apercebido. Mas o que eu quero falar nessa noite é que Deus olhou para Noé, no capítulo 6 do livro de Gênesis, achou um homem que estava andando segundo o que ele queria. Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz no verso 9 que Noé andava nas suas gerações, era um homem justo, era um homem reto, embora ele vivia diante de uma sociedade toda perversa. A sociedade estava depravada. A sociedade da época de Noé era uma sociedade ruim, era um povo mau, era um povo depravado. E se nós olhar para os dias de hoje, não está tendo muita diferença, não. A Bíblia diz que Deus olhou e falou, não quero esse povo na terra, não. Está sujando a terra. Está contaminando a terra. Vou acabar com todo mundo. Tem gente achando que Deus, irmão, a Bíblia diz que Deus ele é longânimo em se irar, mas um dia ele vai irar. Ele vai demorar. Já estamos na 6ª dispensação chamada graça, ainda tem a 7ª, mas quando vir a ira de Deus, irmãos, a taça está se enchendo, mas uma hora ela transborda. Deus, ele é tardio em irar, mas não quer dizer que ele não vai irar. Só que a Bíblia diz que ele vai resgatar um povo que não vai passar por essa ira que vai vir sobre a face da terra. É aqueles que aceitaram o Senhor e Salvador Jesus Cristo e todos aqueles que creem nele como o Senhor. Deus deu poder de ser chamado filho de Deus, e filho que é filho tem que morar na casa. E Jesus disse que ele foi para o céu e lá já tem morada preparada para nós. Deus olha de baixo, olha de cima para baixo e vê a terra corrompida. Gênesis capítulo 6. O povo fazia e acontecia. Aí Deus levanta Noé, fala para Noé, na verdade, e diz, eu vou destruir, não a terra, eu vou destruir o povo. Noé fica por lá pensando, rapaz, eu também sou povo. Só que a Bíblia diz no capítulo 6 e no verso 8, se não me falha a memória, é o 9 do 6, de Gênesis, que ele fala assim, mas eu achei graça em Noé. Eu olhei para Noé e vi Noé diferente dos demais. Eu olhei para Noé e vi Noé diferente em todas as suas gerações.
Ou seja, passava gente, morria gente, nasceu gente, Noé permanecia o mesmo, fiel. Nasciam os filhos de Noé, passava tempo, ele permanecia fiel, íntegro, reto e andava com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Nós não precisamos somente crer e vir para a igreja, nós precisamos andar com Deus. Eu postei outro negócio no nosso grupo da igreja, do pastor Billy Graham, falando assim: adoração não é a música que você canta na igreja. Adoração é depois que a música acaba, a vida que você leva. Isso é que é adoração. Adoração não é cantar um hino, adoração é o que depois nós fazemos quando acaba-se o hino. E nós devemos entender que andar com Deus é muito mais do que vir para a igreja. Noé era assim, reto, comprava, pagava, não dava calote em ninguém. Noé era justo nos seus negócios, Noé era justo com o filho, ensinava os filhos. E a Bíblia diz que Deus olhou para Noé e gostou de Noé. Sabe por quê, irmãos? Que Deus não vai deixar você ficar para ser atribulado pelo anticristo, porque Ele olhou para você e achou graça. E a graça você não merece, eu não mereço, é um dom imerecido dado por Deus. A graça, ela não vem através de outra coisa, a não ser através de Jesus Cristo, o Nazareno, nosso Salvador. Não é obra de homem, mas é dom de Deus, é de graça. Deus olhou e achou graça, por isso Ele vai salvar a nossa família. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para Noé, achou graça em Noé e falou: Noé, vou te salvar. Como? O Senhor disse que vai destruir a terra. Simples. Não sou eu não que vai fazer, não, é você. Noé, você vai fazer um barco. Em outras palavras, uma arca. Eu, Senhor, é você. Deus poderia fazer ou não poderia? Era muito fácil Deus fazer a arca e falar: Noé, entra aqui, você, sua família, todo mundo. Tá bom. Não, sabe por quê? Porque a salvação, irmãos, é de graça? É, mas requer esforço. A salvação é de graça, mas não é barata. Tem gente achando que vai para o céu, irmãos, de graça, sem fazer nada. Jesus, Ele abriu a porta, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser seguir a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. A porta da salvação está aberta, irmãos. Foi de graça para nós termos ela, mas não foi barata. Deus poderia muito bem fazer a arca, botar Noé e a família lá dentro. Eu achei vocês lindinho, bonitinho, vou salvar vocês. Negativo, tem trabalho. Vocês vão fazer, você vai fazer a arca, Noé. Você. Começa a trabalhar. A maior pregação do evangelista, do obreiro, do pastor, do jovem, dos irmãos, é o seu trabalho em prol do rei. Tem gente que pensa que eu vou pregar a palavra. O que você está fazendo, irmãos? Enquanto você está se ocupando, trabalhando, fazendo a obra, já está sendo a pregação vista. Quando você está se ocupando, você está pregando a palavra de Deus. A maior pregação de Noé não era ele dizer vai chover, era ele ter fé de construir aquele barco daquele tamanho, enquanto não se havia um pingo de água na face da terra, irmãos. Ô povo incrédulo, irmão, porque eu acredito que muitos deveriam ser tidos salvos pela pregação daquele homem. O trabalho dele, um trabalho gigantesco, fazendo aquela arca. Aí Deus falou para Noé: tu vai fazer uma arca de madeira de acácia, e outras traduções de madeira de cipreste. Irmãos, para quem sabe que a madeira de cipreste é uma madeira boa, ela é uma madeira meio que impermeável, porém, ela é feia. Ela é uma madeira cheia de nó. A madeira é boa, mas é feia, cheia de nó. Deus poderia ter escolhido outra? Poderia, mas escolheu essa madeira. E Deus falou assim para nós: só que tem um detalhe, tu vai fazer essa madeira, a madeira é boa, só que tu vai fazer o seguinte, tu vai betumar ela, por dentro e por fora. Tu vai betumar ela por dentro e por fora. Você não está entendendo, irmãos? O crente tem que ser betumado por dentro e por fora. Não adianta ser bom, irmãos. Tem que ser betumado por dentro e betumado por fora. Por quê? Porque senão os problemas, as águas da vida entram dentro do seu barco. Mas tu te for betumado, esse betume quer dizer unção, óleo, presença de Deus, por dentro e por fora, não afunda. Vem vento, vem água, vem tempestade, mas ela continua pairando sobre as águas. Louvado seja Deus. Betuma por dentro e betuma por fora. Ei, não adianta ser só um bom pregador, tem que ser betumado por dentro e por fora. Não adianta ser só um bom levita, tem que ser betumado por dentro e por fora. Não adianta ser só um pregador, um evangelista, um levita, seja o qual for a tua chamada, tem que ser betumado, irmão, por dentro e por fora.
porque senão qualquer água que vem te inunda. Qualquer ventinho que vem desanima a tua fé. Qualquer coisa que vem te tira da presença de Deus. Mas se tu for betumado por dentro e por fora, meu Deus do céu, teve uma mulher que aprendeu isso, irmão, com a passagem de Noé, chamado Joquebede. Quando ela fez um cestinho para botar Moisés dentro, ela se preocupou e falou: se eu botar lá, vai inundar, vou betumar. Passou pinche por dentro, passou pinche por fora, fechou e falou: agora eu quero ver se afunda. Está faltando betume de Deus nas nossas vidas. Quando nós olhamos alguém querendo desistir da chamada, desistir disso, desistir daquilo, é porque não está tendo esforço. Eu duvido, irmão, você olhar para um crente que ora, esforço, que lê a Bíblia, esforço, que jejua, esforço, querendo morrer, querendo se matar, não vai. Mas não ora, não jejua, não lê Bíblia, não se esforça, vai andar cabisbaixo. Se betuma por dentro e por fora. Se betuma madeira, tu pode ser bom, irmão, mas se não tiver betume, palavra, oração, jejum, você se desanima. A água vem e te derruba. A água vem e entra por dentro e aprudece a madeira. O texto diz que as mãos de Noé eram ocupadas, não só batendo um prego, mas betumando, queimando betume. Quem já trabalhou com isso sabe. Ô, irmão, o negócio ruim é betumar alguma coisa, que é quente. Negócio quente fica as marcas. Todo trabalho fica marcas na mão daquele homem trabalhador no reino de Deus. Todo trabalhador tem marcas na sua vida, irmãos, para contar para alguém. Aí Noé betumou a arca por dentro e por fora. Deixa eu correr, irmãos. Tem 10 minutos. Eu vou entregar 9h30, pastor. Tá certo lá? 9h20? O meu tá 9h13. Então não é 9h20 não. Tem mais 7 minutos. Glória a Deus. Aí a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que Jesus falou, porque os discípulos estavam preocupados. Jesus não tinha nem ido, ele já estava preocupado com a vinda. Jesus, quando é que isso vai acontecer? Jesus não tinha nem sido nem crucificado, nem ressurreto. Jesus estava falando já do futuro. E o que tem de gente preocupada, irmãos? Tem gente servindo a Deus, adorando a Deus, já está pensando na grande tribulação. Irmão, vivo hoje, deixa de agonia. Pastor, aí é um desespero medonho e o anticristo e não sei o que, irmão, vivo hoje. Como é que está hoje? Teu hoje com Cristo. Como é que está o teu hoje? Jesus certa vez falou para o discípulo: olha, ao dia e a hora não se preocupe. Não quero que você se preocupe se vai ser amanhã. Eu não quero que você se preocupe se vai ser daqui um mês. Eu não quero que você se preocupe se vai ser daqui um ano, se vai ser daqui 10 anos. Eu quero que você se preocupe em estar preparado. Estejamos preparados. O dia e a hora não interessa. Eu quero saber se demorar 10 anos. Tu vai estar preparado daqui 10 anos? Se for amanhã, tu está preparado para subir amanhã? É isso que importa. Não é o dia e a hora. Tem gente, eu vou estudar, vou calcular, vou saber o dia. Quer saber o dia e a hora que Jesus vai voltar? Para quê, irmãos? Eu posso acabar esse culto, sair bem aí, ele voltar para mim. Eu caí duro ali. E aí, eu estou preparado? O negócio é estar preparado. Não é saber que dia que ele vai voltar. Estejamos preparados, porque ele vai ter um arrebatamento coletivo, vai, mas está tendo muito arrebatamento individual. Muitos. Nos últimos dias de lá para cá, o povo de Deus tem subido de um por um. Um ou outro. Semana passada foi a mãe de um pastor amigo meu, irmã Damiana, não sei se alguém aqui conhece. Mãe do pastor Israel, lá da Chutral, conhece? Irmã Damiana. Irmã Damiana foi. Daqui a pouco pode ser eu. Pode ser você. Está preparado, irmão? Não, o arrebatamento vai demorar, porque tem as profecias, tem não sei o que. E eu? Como é que eu estou? Como é que nós estamos? Estejamos preparados, betumados por dentro e por fora. Aí a Bíblia diz que Jesus falou para os discípulos: fique preocupado não fique preocupado com a hora, esteja preparado. Aí ele falou: nos dias de Noé o povo comia, o povo bebia, o povo vestia. Ele não estava falando nada que era errado, irmãos. É errado comer? É errado se vestir? É errado trabalhar? É errado casar? Não. O que ele está querendo dizer? Não vai ter nada de novidade. Vai estar todo mundo acostumado de tal maneira que vai dizer: rapaz, Noé está pregando, já tem 120 anos. Não acontece mais não, moço, o negócio vai chover. Quantos anos tu prega o evangelho que Jesus vai voltar a buscar a sua igreja? Quantos anos tu já ouviu falar? Sua avó pregava, seu pai pregava, seu tio pregava, hoje você prega. Você vê a gente pregando, já tem gente que diz: rapaz, vocês ainda estão com essa conversa fiada. Aí fora as pessoas olham para nós e dizem: não muda não essa ladainha, muda o CD. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém vai ter desculpa de dizer: eu não ouvi falar. Quando aconteceu o arrebatamento, depois que a igreja ficar seus 7 anos ali nas bodas do Cordeiro, que Jesus vier, irmãos,
E ele vai aparecer no Monte das Oliveiras, aqueles que transpassaram ele. A sua geração vai ver e vai falar, ele verdadeiramente era o Cristo e nós rejeitamos. Aí vão chorar amargamente, e a Bíblia vai dizer, irmãos, que depois de tudo isso, que ele vai reinar por 1000 anos, aí sim vai vir um juízo sobre todo mundo. Aí não tem desculpa. Ninguém vai dizer, eu não ouvi falar, não vai ter. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que um dos sinais da volta dele será a palavra a ser pregada em todos os lugares do mundo. Eu te pergunto, hoje está difícil disso acontecer? Com isso aqui? Com o culto sendo transmitido agora, até no Japão a pessoa assiste? Está sendo difícil da palavra ser pregada aos 4 cantos do mundo? Então está mais rápido, está mais perto do que antes do arrebatamento coletivo acontecer. Aí Jesus ensina isso para os discípulos. No dia de Noé o povo estava desapercebido, por quê? Porque Noé pregou 120 anos, e aqui eu chamo a minha atenção no ponto final que eu quero focar, porque é um culto de família. Noé pregou 120 anos, irmãos. Quantas almas ele ganhou? Nenhuma. Quantos da família dele se perdeu? Nenhuma. Quantos da nossa casa está na arca que é Cristo? Quantos esforços nós temos feito pela nossa família? Noé não ganhou uma alma em 120 anos pregando, vai chover, vai ter dilúvio, vai chover, se arrependa, deixa disso, deixa daquilo. E ele trabalhava. Ninguém se converteu. Ninguém. Mas uma família toda foi salva. Sem Cã e Jafé, seus 3 filhos, e as suas 3 noras, e a sua esposa, entraram na arca. Nós estamos preocupados em salvar A, B, C, D, pregar a palavra para a pessoa lá do outro estado. Esquece que tem um irmão nas drogas, esquece que tem um parente desviado, afastado, próximo às vezes, dentro de casa. Mas a nossa preocupação corre de longe. E Deus está dizendo nessa noite no culto de família, a primeira instituição criada por Deus na face da terra, como é que está a sua família? Já saturou ela do evangelho? Já pregou ela tanto igual Noé, 120 anos, você já saturou ela do evangelho? Quando tu chega nos eventos, as pessoas olham para você e dizem assim, lá vem um irmãozinho chato da família, que é Jesus para lá, Jesus para cá, ou você já desistiu até de falar de Jesus para eles? Como é que é, irmãos? Os eventos familiares, final de ano, nós tivemos a oportunidade no final do ano de evangelizar a família toda. Quem evangelizou? Nós tivemos Natal, Ano Novo, é um tempo oportuno para falar do evangelho. Por quê? Porque Natal e Ano Novo é uma data que as pessoas ficam muito meio que emotivas. Lembra-se de pessoas, de sentimentos, de ocasiões, e é uma oportunidade que nós temos de ganhar alma. Outra oportunidade que é triste, que não quero que você passe por isso, de ganhar alma, você sabe onde é que é? Velório. No velório, irmãos, é o lugar mais propício de você ganhar alma, se você tiver Bíblia, palavra, intimidade com Deus. É o local mais propício. Por quê? Porque o próprio Salomão ele vai dizer, é melhor você ir em um velório do que ir no aniversário. Eu falei, meu Deus, Salomão deve estar doido. O negócio é esse, é melhor ir no velório do que ir no aniversário? Por quê? Porque no aniversário as pessoas estão alegres, não sabem de nada do que vai acontecer, mas no velório não, está dizendo que todo mundo vai descer aqui. Todo mundo olha para lá e fala, rapaz, eu não tenho para onde escapar não. Porque é no velório que todo mundo vai ver para onde que vai. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. O apóstolo Paulo diz assim, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Qualquer tempo é tempo de pregar a palavra, mas nós temos se acovardado nos últimos dias. Nós queremos pregar a palavra só nas igrejas. Queremos pregar a palavra dentro de 4 paredes, irmão. Você está dentro do ônibus, às vezes o Espírito Santo cochicha no seu ouvido e fala assim, irmãozinho, levanta aí, dá um brado aí, tem alguém precisando de uma palavra lá no fundo. Aí tu fica assim, se tremendo. Não sei se eu vou. Eu vou ou não vou? Antigamente você ia. Quando você estava betumado por dentro e por fora. Não tinha nem dúvida. Hoje, quando tu escuta alguma coisa da parte de Deus, tu fala, não é Deus não, é minha cabeça. Porque quem está betumado por dentro e por fora, irmãos, que é a arca, ele não vai querer ser salvo sozinho, ele quer botar a gente dentro. Ele vai olhar para as pessoas. Aleluia, quantas das vezes você está, irmãos, dentro do ônibus, sentado dentro do ônibus, tem uma pessoa ali aflita, atribulada, às vezes está pensando em tirar a vida, ir para o trabalho, se matar, e o Espírito Santo está te cutucando, fala algo, puxa a conversa, e você vai lá travado até o trabalho e volta e não fala um ar. Tu já pensou, irmão, se isso acontece comigo, acontece contigo? Aí no outro dia, ou no mesmo dia de tarde, tu chega dentro da tua casa, liga a TV e tu vê assim, fulano de tal se jogou na passarela no tal horário. E quando tu lembra que, olha, rapaz, estava sentado do meu lado.
Débria subcandarábia. E Deus me trouxe para dizer aqui que você é família de Deus na face da terra. Você e eu somos representantes de Deus na face da terra. E o nosso trabalho é trazer o máximo para dentro da arca. Não perca a oportunidade, irmãos. Tem pessoas que só querem cantar se for na igreja. Certa vez eu vi um pastor falando que a irmã chegou para ele e falou: pastor, eu quero oportunidade para me louvar. E ele falou: tá bom, irmão, se der a gente dá. Aí toda hora ele mandava bilhetinho: pastor, quero oportunidade, quero oportunidade, quero oportunidade. Umas 10 vezes acabou o culto, aí chegou ela lá: pastor, o senhor é ruim. O senhor não viu que eu queria oportunidade para cantar para Jesus? Ele falou: toma, irmã. Mas o povo já foi embora. Ah, então não era para Jesus, a senhora queria cantar para o povo. Nós devemos voltar, irmãos, a abrir a boca nos lugares. Às vezes tu está num lugar, tem gente ali esperando um cântico, esperando uma palavra, esperando um louvor, esperando algo e ninguém se manifesta. Às vezes nós estamos dentro do hospital, dentro de um lugar, todo mundo aflito, atribulado, e Deus está te tocando. Canta um louvor, aí tu não sabe para que vou nada, o que vão dizer, o que vão pensar de mim. E é Deus falando, porque tem alguém para ser tocado. Tem alguém querendo ser tocado. E eu quero te dizer nessa noite, vamos ser boca de Deus na face da terra. Não vamos cantar só no culto, não vamos querer pregar só no culto. Vamos pregar onde quer que nós passamos. E o texto diz, eu vou encerrar agora, acabou meu tempo. Noé, ele pegou a família dele e entrou dentro da arca. Cadê os pais de família? Levanta a mão aqui. Só os pais de família, só os pais. Você é responsável pela sua família. Ah, o pastor, a responsabilidade é sua. Não é o pastor que tem que ensinar, é o pastor negativo. O ensino vem de casa. O pastor só complementa. Porque nós estamos acostumados em trazer os filhos. Toma! Escolinha das crianças. Toma! Toma! Eu, mais pastor Cleimo, dirigi uma congregação lá em Jardim Moarama, na verdade, não é nem Jardim Gá, acho que é setor de Lusiane. Aí quando a gente assumiu a congregação, eu falei: irmão, como é que é a escola dominical? Porque eu gosto de escola dominical. Como é que funciona aqui? A gente precisa saber para não mudar muita coisa, né? Não chegar chegando, a gente tem que se adequar. Não, aqui é o seguinte, aqui dá gente demais. Eu falei: dá, irmão, dá quanto? Dá umas 50 pessoas. Eu falei: 50 pessoas na escola dominical? Nesse fim de mundo? Porque as casas eram longe assim, né? Dá mesmo? É, só criança. Eu falei: que benção, como é que é? Não, os pais vêm, deixam elas aí e vão embora. Eu falei: então isso não é escola dominical não, irmão. Me ajuda. Eles não ficam para a classe do adulto, não, porque 50 crianças no mínimo é 50 mães. Ou pelo menos a metade, né? Uma sempre tem duas, né? 2 ou 3. Falei: não vamos botar aí umas 10, 15 mães, ou mais 20? Não, fica não. Falei: então, como é que é esse mistério? Aí antes do pastor mais da esposa sair, a gente se empossado, eu participei de 2 cultos, observando. Aí o pessoal chegava de manhã cedo lá na porta. Vai, aí empurrar as crianças, assim entrar. E os pais, na carreirinha para onde? A feira de Jardim Gá, irmão. Os pais e as mães tudo para a feira de Jardim Gá, ficavam olhando, falei: nossa, isso aqui, senão vai dar certo não. Na primeira semana tá lá eu, minha esposa, a Déborazinha, tá ali, tinha 3 meses de vida. E aí eu falei: meu Deus do céu, como é que vai ser esse mistério aqui? A irmã foi embora, a irmã que tinha os contatos com a abençoada lá, que era se candidatar a vereador, ajudava, né, nas merendas. E aí o povo ia por causa do lanche, irmão. Era lanche para todo lado, aquela coisa toda, né, os meninos. E as mães se livravam das crianças. Aí eu tô lá na porta. A pastora Clima vai dirigindo o culto aí, eu fico lá na porta. Ficava bem no portão, não era nem na porta da igreja, portando um pouco meio longe assim da porta, ficava lá no portão. Assim, aí a irmã chegava, botava a criança para dentro, já ia voltando. Eu falei: irmã, faz favor aqui. Eu: pois não, a senhora vai aonde? Não, eu vou ali na feira. Eu falei: não, irmão, eu não tenho condição de ficar com a sua criança, não. Só tá eu e minha esposa, ela tá dirigindo o culto, daqui a pouco eu vou dar ensino. Quem vai cuidar delas? Ela tem que vir para a porta. Ela olhou assim e falou: não, a senhora vai entrar, vai assistir a aula conosco, e aí sim, o nome do Senhor vai ser glorificado. Por quê? Porque os pais lá queriam empurrar as crianças. Vou se livrar das crianças pela manhã, vou sair, fazer minhas compras e volto. Aí voltar na cara mais lisa. Tá demorando isso aí, vai acabar logo. Não, era assim. Aí eu falei: rapaz, espera aí. Eu comecei a arrochar de 50, foi caindo, nós ia buscar. Depois nós lá na porta: vamos para a escola dominical? Vamos. A criança já está arrumada. Eu falei: a senhora também vai. Não, eu não vou. Vai, sabe por quê? Porque a responsabilidade do ensino, a Bíblia diz que quem tem que ensinar a criança no caminho que deve andar não é o pastor, não, é o pai e a mãe. Você acha que é o pastor, é? Os irmãos acham que é obrigação do pastor. É obrigação do pai da família.
Foi lido um salmo aqui, quem leu, acho que foi até a irmã Ivani, que aquele que teme ao Senhor será comparado o quê? A uma... O que você leu? Será comparado o quê? A uma palmeira e a sua mulher com árvores frutíferas à beira da mesa. Árvore frutífera à beira da mesa. Irmãos, o que está acabando nos últimos dias se chama mesa. As famílias não têm mais mesa, o povo não senta mais, o povo não conversa mais. O povo nem sequer se come mais na mesa. Tem casa por aí que você vai e não tem nem mesa. Quando eu chego numa casa que eu vejo que não tem mesa, eu já fico preocupado. Rapaz, esse povo come aonde? No sofá, outro no quarto, outro, sei lá, no telhado, outro embaixo. Misericórdia, irmão, tem que ter mesa. Mesa é comunhão. Mesa é quando você come e conversa com os filhos. Ainda que não tenha mesa, a mesa que eu estou falando, irmãos, é o sentido. Come no sofá, mas come todo mundo junto. Olhando para a cara do outro, conversando. Como é que foi seu dia, irmão, no colégio? Não sei o quê. Às vezes o filho sofre, o filho é abusado, o filho é aqui. O pai é o último a saber, porque não conversa com o filho. Não tem intimidade com o filho, não tem comunhão com a família. Tem pessoas que conversam com os de fora, irmãos, mas não conversam com o pai e com a mãe, porque não tem intimidade. O pai e a mãe não conversam, não dá espaço para o filho. Vou falar um negócio aqui, irmãos, é culto de família, né? Às vezes a jovem, a adolescente, perde a virgindade. O último a saber é o pai e a mãe. Por quê? Porque não tem diálogo. A filha não confia no pai nem na mãe para conversar. Que é isso, pastor? Vim trazer Bíblia, palavra. Culto da família. Nós, pais, somos responsáveis. Está uma história no mundo dizendo que é o Estado, é o cão que está colocando isso na cabeça do povo, que o Estado é que vai educar seu filho. Quem tem que educar o filho é o pai e a mãe. É o pai e a mãe que tem que dizer o que é com o filho. Agora, se nós não temos betume, que é a palavra, nós vamos educar com o quê? Tem pai que quer se livrar das crianças no domingo, irmãos. E não vem para a escola dominical. Venha para a escola dominical, traga os filhos e o nome do Senhor será glorificado. Noé entrou na arca. Quando Noé entra na arca, o texto diz que a Bíblia fala assim, lá no capítulo 7 de Gênesis, Noé entrou na arca e Deus falou para ele, entra na arca, você, a sua família, que deram ouvido, e os animais, porque até os animais, irmãos, até os animais foram salvos, mas os incrédulos ficou de fora. Porque os animais não têm consciência, mas ouviu a voz. Noé mandava chamar, vem cá, casal do animal tal, o casal ia. E Noé pregou 120 anos, irmãos. Tem até animal que é mais sensível à voz de Deus do que seres humanos. É forte. Entraram dentro da arca e Deus falou para Noé, entra todo mundo e fique lá, Noé já tinha preparado tudo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Noé, quando entrou dentro da arca, não pense você, não pense eu, irmão Euronildo, que eles ficaram lá, assim, ó, dentro da arca, ó. Glória, glória, aleluia. Ah, irmão, ficou não, foi trabalho. Dentro da arca tinha muitos animais para cuidar, comida para dar. Fezes para limpar, água para dar. Tinha trabalho, esse povo mal dormia. Só eram 6, pensam. 6 não, 8, né? 3 noras, 3 genros, ou 3 filhos e os 2. 8 pessoas para tomar de conta. Não era pouco animal, não, mano. Tinha trabalho. Tem gente que pensa que vai vir para a igreja e ficar só glória, glória, aleluia. E tem irmã com 4, 5 cargos, sofrendo, se arrastando, se humilhando para alguém. Irmã, me ajuda aqui, faça aí. Não, não posso, eu não posso. Deus está falando, irmão. Lugar de arca, a arca é Cristo. Você acha que Cristo é só glória, glória, aleluia? Tem trabalho, irmão, tem esforço para ser feito. Às vezes tem irmã na igreja com 5 cargos, não tem ninguém que quer pegar um. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, quando nós se ocupamos no reino, quando nós se ocupamos para fazer alguma coisa para Deus, o tempo passa mais rápido. Você nem vê. Rapaz, já acabou o culto, você está se ocupado, essa semana já foi, já voou, você trabalhou, mas quem não faz nada no reino, irmãos, parece que a semana não passa. Quando Jesus buscar a sua igreja, quem está ocupado vai dizer, mas já não fiz nada, Senhor, não tenho nem muita coisa para te apresentar. Mas quem está desapercebido vai ter surpresa. A arca é trabalho, irmãos, é serviço. E agora eu vou encerrar, irmãos, senão eu passo do meu tempo. O que acontece? O ponto-chave aqui, sabe o que é, irmãos? Depois que a arca, eles entraram dentro da arca. O texto diz, irmão Ronildo, que Deus falou, entra lá dentro, porque depois de 7 dias é que eu vou mandar o dilúvio. Ei, eles não entrou na arca e começou a chover, não. Eles entrou, ficou lá, se aposentou, se agasalhou e passou um dia, nada de chuva. 2 dias, nada de chuva. 3 dias, nada de chuva. Por lá de fora estava dizendo, olha, falei, ó, tudo bando de doco. Diz que ia chover. Cadê a chuva? Entrar lá para dentro, não estou vendo nada. 4 dias, nada de chuva. E a Bíblia vai dizer, irmãos,
O texto, sabe o quê? É que Deus ainda não tinha fechado a porta. Tem gente que não presta atenção nisso aqui. Deus não fechou a porta, irmãos, até o 7º dia. Estava aberta. Se Noé quisesse sair com a família, o problema era dele. O que tem de gente que trabalha, se esforça, faz e acontece, e nos últimos segundos da benção, sai fora da igreja, perde a benção. Tem gente que trabalhou a vida toda, deu sangue pelo evangelho a vida toda, vai ficar de fora. Porque vai querer dar um pulinho lá fora, não vai dar tempo. Tem gente que está falando assim, rapaz, eu tenho 50 anos pregando o evangelho, já pensou se eu estivesse lá no mundo, tinha farreado, tinha acontecido, tem pessoas que estão cocheando em 2 pensamentos. Deus falou, olha, a porta da salvação vocês entrou, mas está aberta. Quem quiser sair, sai. Quem quiser entrar, entra. Dá tempo. Mas depois que fechar, já era. O que tem de gente dentro da igreja, irmãos, pensando em sair fora porque a porta está aberta. Não está no gibi, mas deixa eu te dizer, cuidado, porque nessa saída, às vezes a porta fecha. Aí não tem mais como entrar. Mas também para quem está fora e quer entrar, está aberta. Dá tempo. Mas depois que fechar, já era. Fechou a porta, aí Jesus disse que Deus começou a mandar o dilúvio. E o povo batia, Noé, agora, daqui a pouquinho tempo, só 120 anos, agora. Nós acreditamos na sua pregação. Noé, agora, abre aí, Noé, nós queremos entrar, está chovendo muito forte aqui fora, viu, Noé? Agora, irmão, só 120 anos, nós estamos pregando, você creu agora? Que vai ter de gente, irmãos, se deparando. A Bíblia diz que vai ter carro chocando com carro, avião caindo. No Reino Unido, você sabia que tem uma lei que é proibido 2 pilotos evangélicos que crêem no arrebatamento trabalhar? Não pode. É um que crê e outro que não crê. Por quê? Porque se der pane lá, irmãos, o outro assume. Até o mundo sabe que vai ter o arrebatamento. Até quem não crê na palavra já está se precavendo, irmãos. Vai ser um dia como nunca houve na face da terra. A palavra de Deus diz que ai das que amamentam e das que estão grávidas. Por quê? Porque já pensou, irmão, seu bebê some da sua barriga. Está no seu colo, sobe. Tomara que a mãe suba junto, viu? Porque senão vai ser um dia de choro. Vai ser um dia de pranto para muitos, um dia de alegria para outros. Mas eu quero te dizer que a porta da salvação, que é Cristo, a porta da arca, que é Cristo, está aberta. Se coloque de pé nessa noite. Quem está fora ainda pode entrar. Mas quem está dentro, eu te digo, permaneça firme e não saia. Anábria, sébia, nácia.